A paz do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o próprio Deus vestido de carne, que morreu, que ressuscitou. Hoje Ele é o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, está em todo lugar, está dentro de você, se você já creu e chamou Ele para dentro de você. Que a paz desse Senhor esteja na tua vida e na minha vida. Glória a Deus. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 10, versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sinagogas era o lugar onde as pessoas se reuniam para ter comunhão na palavra de Deus e orarem. E aqui está dizendo, acautelai-vos os homens, porque eles vos entregarão. Quando que isso vai suceder nos nossos dias? Principalmente na grande tribulação que está para começar. Aqueles filhos de Deus que não forem fiéis, vencedores hoje, esses não serão arrebatados antes da grande tribulação, mas serão deixados para a grande tribulação. Se eu e você formos fiéis, o Senhor nos fez uma promessa de nos arrebatar antes da grande tribulação. São 3 anos e meio que está para começar. 1260 dias. E aqui o Senhor está dizendo assim, acautelai-vos, porém, dos homens, cuidado. Então hoje nós vivemos um momento de liberdade, que nós podemos falar a palavra de Deus, orarmos, lermos a Bíblia, termos comunhão, nos reunirmos nas sinagogas. Mas vai chegar um momento que todos serão impedidos. Todos serão impedidos de se reunirem. Porque quem não foi arrebatado da igreja, que ficou, que será a sua maioria, será forçado a adorar o anticristo governador mundial. E esses filhos de Deus, que forem vencedores na grande tribulação, vão passar por grande tribulação, porque serão entregues aos sinédrios, por professarem a fé no Senhor Jesus. Mas o arrebatamento dos vencedores que aconteceu antes da grande tribulação será um encorajamento para esses que ficaram, de serem fiéis, porque viram os outros serem arrebatados. Nós não sabemos a nossa condição, só Deus sabe. Mas nós sabemos o caminho, caminhar com o Senhor todos os dias. E sereis até conduzido à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Isso aconteceu com Paulo, quando a igreja começou a se multiplicar, que os irmãos começaram a pregar o evangelho, e as pessoas começaram a se converter, logo após a morte e ressurreição do Senhor. Mas depois houve uma grande contaminação do povo de Deus, onde muitos se tornaram religiões, deixaram simplesmente de ser a igreja do Senhor Jesus Cristo e passaram a ser a igreja das religiões, que não tem na Bíblia. E hoje nós estamos vivendo um esfriamento espiritual, confusão espiritual, onde muitos deixam de crer em Deus e na palavra, porque são enganados pelas religiões com nome de igreja que não tem na Bíblia. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Então o Senhor Jesus está consolando os discípulos. Eu mesmo vou falar na boca de vocês, porque eu vou morrer e ressuscitar e vou estar em todo lugar como Espírito. E quando vocês forem fazer a sua defesa com respeito ao Evangelho, eu o farei por vocês na sua boca. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então hoje, se nós tomarmos o caminho da verdade, mesmo sendo cheios de pecados e defeitos, Deus ele vai nos iluminar e não vai permitir que nós andemos nos caminhos das trevas ou tortuosos. Ele vai nos levar pelo caminho da vida.
E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e o filho se levantarão contra os pais e os matarão. Isso nós vemos na face da terra hoje. Mas na maioria das vezes que acontece esse tipo de situação, os pais matarem os filhos matarem os pais, ainda não é por causa do evangelho. Mas aqui a ênfase é dado que será por causa da fé, da palavra de Deus. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então veja que a questão não é por causa de outras situações, é por causa do nome do Senhor Jesus. Quem perseverar até o fim será salvo. Então quem ficar para a grande tribulação e não negar o nome do Senhor será vencedor. Mas será uma grande tribulação. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Então hoje o Senhor disse para nós, ide pregai o Evangelho. Mesmo obedecendo o Senhor na pregação do Evangelho, nós não vamos conseguir pregar para todas as pessoas, é o que o Senhor está falando aqui. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, chefe dos demônios, ao pai de família, que é Jesus, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais. Se nós vivemos pela fé, vivemos a palavra, o Evangelho, o Senhor está dizendo, não tenha medo, porque nada há encoberto que não há de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Então hoje o desejo de Deus é que nós sejamos aqueles que falam a palavra de Deus, como ela é. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então um dia, todas as pessoas que não creram e receberam o Senhor, a sua alma será lançada no inferno, e o seu corpo também, porque todas as pessoas que morreram hão de ressuscitar. Quem morreu com Deus, ressuscita com Deus. Quem morreu sem Deus, vai ressuscitar também. É a segunda ressurreição. Sem Deus. Qual é o destino? O lago de fogo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Então, todos os dias nós passamos por aflições vindas de Satanás, setas contra nós. Você vai morrer disso, vai morrer daquilo, você vai pegar isso, você vai pegar aquilo. Não tenha medo. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Quer sejam as coisas que nós achamos boas, ou quer sejam as coisas que nós achamos ruins. Não tenha medo, nada acontece sem que ele permita. Nenhum cabelo vai se tornar branco se ele não permitir. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque quando as pessoas ouvem a verdade da palavra, há um confronto na sua fé. Porque a maioria das pessoas aprenderam a ter fé em Deus por meio de religiões. E as religiões têm muitas coisas erradas de fermento que ensinam sobre a palavra de Deus. E usam a palavra de Deus para manipular a fé das pessoas, fazendo ensinamentos errados e falsos com respeito à fé. Principalmente com respeito à idolatria, seguir aos homens, fazerem votos de lencinho, de papelzinho, isso não tem na Bíblia. Não cuideis que vim trazer paz na terra.
Então, quando nós conhecemos a verdade e falamos a verdade, as pessoas que fazem comércio com a fé das pessoas não gostam. E elas passam a odiar você. Porque você está vivendo a verdade, falando a verdade para as pessoas. Porque eu vim por dissensão ao homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão seus familiares. Inimigo em que sentido? Puxa, um dia eu preguei o evangelho para uma pessoa que ela praticava o espiritismo. Por quê? Porque ela já faleceu. E naquele dia que eu estive na casa dela, nós conversamos sobre o Senhor, oramos, falei para ela da palavra, ela invocou o Senhor, creu no Senhor. Eu falei para ela sobre o batismo nas águas, que ela precisava dar esse testemunho para Satanás. E ela desejou ardentemente ser batizada. Mas os seus familiares chegaram e não permitiram que ela o fosse batizada. E eu enfatizei para ela, falei assim, olha, quem tem que decidir estas coisas espirituais é a senhora, não são os seus filhos. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E os filhos até diziam assim, mas mamãe, não foi assim que a senhora nos ensinou desde quando a gente era criança, agora a senhora vai mudar? Que pena que ela não teve força para ser batizada. Mas ela invocou o Senhor, creu na palavra, orou. Alguns dias depois ela veio a falecer porque ela já estava idosa e bastante doente. Então veja que os inimigos, aqueles que vão bloquear nós crescermos e obedecermos a Deus, serão os da família. Então hoje nós precisamos saber em quem nós temos crido. E o que nós sabemos de Deus e da verdade, nos posicionarmos pela palavra de Deus. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. O filho não vai fazer pelo pai, nem o pai pelo filho. Mas quando o filho ou o pai decide pelo Senhor, os primeiros que se levantam são os filhos e os pais. Por que você vai fazer isso? E aí causa uma grande dissensão. E o que você faz? Você escolhe a pressão dos filhos ou dos pais? Ou você escolhe seguir a Deus? Olha, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Então, se para dar testemunho do Senhor, nós precisamos falar a verdade para os nossos pais e os nossos filhos, da verdade da palavra. E eles não vão ficar satisfeitos. É melhor nós posicionarmos pelo Senhor. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O Senhor não quer que os pais e filhos, filhos e pais vivam intrigados. Mas Ele quer que todos sejam salvos. O problema é que quando a salvação chega, sem fermento, ela causa essa ruptura do sistema religioso naquela família. Quem vos recebe a mim me recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de nenhum modo perderá o seu galardão. Aqui o Senhor está falando com respeito à pessoa dar um copo de água para alguém que fala a palavra de Deus, será recompensado. Mas o Senhor também está dizendo que na grande tribulação, onde a maioria da igreja vai ficar, e eu não sei se eu vou, se eu fico, isso é Deus é quem sabe, os que ficarem, para conseguirem beber um copo de água, comer um prato de comida, terão que ter a marca, a senha do anticristo, do governador mundial. E quem aceitar esta marca está declarando que ele é Cristo. E ele não é Cristo, ele é o anticristo.
E a maioria da igreja não vai aceitar a sua marca, porque viram que alguns foram arrebatados antes do começo da grande tribulação. E isso será um grande encorajamento. Eu não fui fiel naquele momento, mas agora eu serei. E vão morrer de fome, de sede, falta de medicamento, serão presos por causa da palavra. E o Senhor está dizendo que quem der um copo de água, um prato de comida para esses pequeninos, porque quem dá o prato de comida e a água tem a marca, embora não tenha a vida do Senhor. Mas dá para aqueles que ficaram na grande tribulação, porque tem dó, tem misericórdia, tem piedade daquelas pessoas. O Senhor diz assim: vocês deram para mim. Então hoje, vamos dar a palavra de Deus para as pessoas. O Senhor não se esquecerá de nós. Um copo de água, um prato de comida é muito importante. Mas dali a algumas horas a pessoa vai continuar com sede e com fome e talvez você não vai conseguir dar a água e a comida para ela. Então a água e a comida mais importante que nós temos é Jesus. Ele é o pão da vida e ele é a água viva. E se as pessoas conhecerem o Senhor, vão encontrar a felicidade e a realidade da vida humana. Porque a vida humana, sem a realidade de Deus, que é Espírito dentro da pessoa, ela é vã e vazia. Mas a vida humana, que tem a vida de Deus dentro de si, ela é cheia de realidade. Vamos falar com o Senhor? Obrigado, Senhor, porque a cada manhã as suas misericórdias se renovam. Senhor, não erreis, mas se errardes, tende um advogado junto ao Pai. Todos os dias nós erramos, Senhor, conscientes, inconscientes, e nós estamos aqui, Senhor, para te pedir que o Senhor nos ajude a não pecar mais. Como aquela mulher disse, como o Senhor disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Nós queremos tomar esse caminho. Nos guarda de errar, Senhor. Nos guarda de fraquejar. Se a nossa força, nos ilumina, Senhor, com respeito à tua direção, à tua palavra. Guarda a nossa vida em ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos esses vencedores antes da grande tribulação. Cada dia que se passar, Senhor, nós veremos as dores de parto aumentar na face da terra. As contrações para dar à luz ao filho varão vai aumentar. Hoje o que nós vemos, Senhor, é guerra, fome e peste. Mas o Senhor disse que nem um fio de cabelo cai sem a tua vontade. Então nós queremos andar e viver pela fé. Que nada vai acontecer na nossa vida sem a tua permissão. Ajuda-nos, Senhor, a te vivermos cada dia da nossa vida. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Vamos manter essa posição? Sermos um pecador que graça ganhou? Eu e você somos pecadores. Vamos sempre estar nessa posição de pedir misericórdia para o Senhor, seu sangue precioso, que nos limpa, que nos purifica de todo pecado, que todos os dias nos dá um novo começo. E vamos agradar esse Senhor que está dentro de nós. Não valorize nada nem ninguém mais do que o Senhor na sua vida. Que o Senhor possa nos dar essa graça de nós falarmos a palavra de Deus para todas as pessoas que for possível. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Não se esqueça, nenhum fio de cabelo se torna branco se Deus não permitir. Muito menos cair da cabeça. Nenhum fio cai. Não tenha medo das epidemias, pandemias. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Toda a orientação, faça aquilo que é orientado. Mas não confie em nada exterior, nem orientações, nem procedimentos. Ninguém pode acrescentar nenhum segundo à sua vida. O Senhor diz na palavra que os nossos dias foram contados pelo Senhor. O Senhor sabe qual é o dia que eu vou partir. O Senhor sabe.
O Senhor sabe qual é o dia que eu serei arrebatado vivo sem morrer. Eu e você. O Senhor sabe. Também não vamos abreviar esse dia. Deixa o Senhor decidir. Ele já decidiu. Vamos conhecer a boa vontade do Senhor, que é crermos nele, vivermos por ele, que o Senhor possa nos dar graça dele viver em nós, que a nossa vida possa ser uma manifestação dele. Amém.